Vamos para mais um vídeo, onde estaremos sempre estudando a Palavra de Deus. E eu, como sempre, continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos junto, distribuindo conhecimento através dos vídeos. E você está sempre me ajudando quando está compartilhando esses vídeos. E hoje nós vamos estudar o Filho de Deus e seu nascimento. Esta é algum texto que eu vou escolher para confirmar que o Filho de Deus teve seu nascimento. E eu quero usar de início o livro de Gênesis, capítulo 3 e verso 15. Diz o seguinte em Gênesis 3 e 15: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, quando entrou o pecado no mundo, Deus já planejou salvação para a humanidade. E ele deu a sentença a cada um o que iria acontecer. Deu para o homem, deu para o adversário, para Satanás, para a serpente, e também deu para a mulher, que era dar luz a filho. E ele, nesse texto, está fazendo uma promessa, dizendo que da serpente, ou seja, da semente da mulher, ia nascer um que ia pisar sobre a cabeça da serpente. E isto Deus o planejou quando começou o pecado no mundo. Deus já teve o seu plano preparado para resgatar a humanidade. Ele dizendo estas coisas, ele disse que seria da semente da mulher que ia nascer um. Aqui nós estamos vendo que esta promessa deveria se cumprir. Quando nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 1, e verso 34 e 35, nós lemos algum texto que é cumprimento da profecia ou da palavra que determinou o Senhor que viria da semente da mulher. Agora Lucas está registrando o seguinte: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora, diz que Maria, estando em um determinado lugar, diz que o anjo apareceu a ela, dizendo: Salve, ó agraciada. E diz que ela assustou-se, temeu com aquela saudação. E disse o anjo: Não temas, Maria, porque tu darás à luz a um filho, e o Senhor é contigo. E este filho que de ti há de nascer, ele será chamado Filho de Deus, porque a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá. E dizendo o anjo estas coisas para Maria, ela perguntou: Como pode acontecer isto?
eu não conheço varão. Eu sou virgem, sou solteira, não sou casada. É onde o anjo disse a ela, é a promessa que está feita. E tu foi a escolhida para que se cumpra a promessa que da semente da mulher nascerá um, e este que há de nascer repousará sobre ti o Espírito Santo, e ele te cobrirá, e tu darás a luz. Agora nós vimos que quando Maria ouviu a voz do anjo, ele disse, eis aqui a tua serva, se cumpra em mim a promessa do Senhor. Maria se dispôs a aceitar que dela viesse o Salvador. Então, quando Mateus ele registra este acontecimento, disse, e quando José viu Maria grávida, sabendo que entre eles nada tinha acontecido, ele decidiu, planejou deixar ela secretamente. Novamente o anjo aparece em sonho a José dizendo, não temas, José, receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E diz que José recebeu a Maria por sua mulher e disse que não a conheceu até que ela deu à luz o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Então ali, de quem era a paternidade? A paternidade era do Espírito Santo. Foi o Espírito que habitou, gerou naquele ventre. E vejam só que a participação humana não teve naquela geração daquele chamado Filho de Deus. O que nasceu veio do Espírito Santo. Então a paternidade não foi de José, mas foi do próprio Deus. Porque a Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Então, quem gerou foi o Espírito. Então a paternidade daquela humanidade, ela veio a ser gerado pelo próprio Deus, que é o Espírito. Por isso, o anúncio lá do Gênesis disse que a semente era da mulher, mas a paternidade era de Deus, era do Espírito. Quando nós lemos no livro de 1 João, capítulo 4, e verso 2 e 3, nós vamos ler esse texto para ver o que diz. 1 João 4, 2 e 3 diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. Vejam, para se reconhecer o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o que tem o conhecimento, tem o discernimento e conhece o Filho de Deus. O Filho de Deus é o que nasce da mulher.
e a parte humana. Então nós vimos que em Jesus Cristo tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que é o que mesmo João, ele escreveu dizendo que o Verbo se fez carne. Então, conhecemos a hipostática de Deus, que é a divindade uniu-se à humanidade. A humanidade veio da mulher, mas o que girou era o próprio Verbo, que era Deus. Então conhecemos nós o Deus, o Senhor Jesus Cristo, com duas naturezas, a humana e a divina. E disse João que nisto é que se conhece o Espírito de Deus, porque confessa que Jesus Cristo veio em carne. Quando se ensina que o Filho é eterno. Na Bíblia não tem Filho eterno. A Bíblia tem Filho gerado. Por isso é que Paulo, ele disse: e vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Então, o Filho é o que nasceu de uma mulher. É aquele que não teve intervenção humana, mas foi gerado direto de Deus, do próprio Espírito de Deus que o gerou. Por isto é que coloquei como título o Filho de Deus e seu nascimento, porque a paternidade era do Espírito, a maternidade, a humanidade era da mulher e não do homem. É o que diz os textos sagrados, que quando José recebeu Maria por sua mulher, ele não o conheceu até que ela deu à luz o seu primogênito. Aqui nós vimos que Maria teve novos filhos e filhas, como diz a própria Bíblia, mas depois do nascimento de Jesus Cristo, que é o Filho do Altíssimo, que gerou no ventre de Maria. Então, o Filho de Deus é o que foi gerado no ventre de Maria, aquela parte humana, mas a parte divina era Deus manifestado em carne. Vamos reconhecer esta verdade e vamos conhecer Jesus Cristo com duas naturezas. A humana comia e bebia e dormia. A divina dava vista ao cego, salvou a humanidade. E é nisto que conhecemos quem tem o Espírito de Deus. É o que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Não é o que confessa que Jesus Cristo é o Filho eterno. Porque ele disse em João que este é o espírito do anticristo. Vamos ter o Espírito de Deus na nossa vida e vamos reconhecer toda esta realidade. Conhecemos Jesus Cristo, nascido da mulher. E o que gerou foi o Verbo, que era Deus. E este Verbo é o Pai daquela humanidade. Que Deus nos ajude. Deus nos abençoe. E vamos continuar estudando, trazendo mais vídeos como este, para nosso crescimento espiritual e conhecimento, e viver conhecendo aonde Jesus
falava como filho na natureza humana e falava como Deus na natureza divina. Que Deus os abençoe. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar crescendo no conhecimento, chegando até a estatura de um varão perfeito. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.